Seja bem-vindo ao 4º Congresso Nacional do MBL. Obrigado, Fernando. Quero te agradecer aqui e agradecer em teu nome do Kim a possibilidade de estar aqui nesse encontro que, para mim, sem dúvida nenhuma, é uma renovação do idealismo que, há um tempo atrás, lá no Rio Grande do Sul, e está aqui a Drica, que foi parceira, não na idade, ela é bem mais nova que eu, e a Paula ainda não era também nem nascida, eu que fazia parte de um partido tradicional, que é o mesmo do Luiz Carlos, o antigo PDS, na época o PPB, portanto o partido de direita daquele momento lá. Eu não estava concordando que o pensamento que hoje nós estamos aqui comemorando estivesse sendo sufocado pela estrela, pela foice, pelo martelo. E a moda naquele tempo, estou falando isso lá em 96, o tempo passou para mim também já. Era difícil alguém ser do PPB, o sucessor do PDS. Bonito era ser lá do PT, do 13, que vendia camiseta, como nós estamos aqui comprando, aquela história toda, ainda mais no Rio Grande do Sul. E nós enfrentamos, Sóstenes, esse movimento, Paulo, Girão, e criamos a juventude do partido, recriamos, como se fosse hoje o MBL. Mas naquele momento eu ainda tinha uma leitura de que o partido podia mudar os métodos de comunicação. E a gente mudou naquele momento. Hoje nós temos lá muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que a Drica é a nossa suplente senadora, do senador Luiz Carlos Reis, que cresceu, que ocupou espaço. E confesso para vocês, quando eu digo que eu renovo, é porque eu vi que ao longo do tempo, eu vou para o meu 5º mandato, meu 3º federal, eu tenho a convicção, e o Rodney deu uma entrevista na Gaúcha, me deu um trabalho essa semana lá, tive que dar um monte de desdobro lá, mas eu declarei que os partidos tradicionais perderam a condição de fazer política. Quando eu olho os dirigentes do meu e dos tradicionais, eu não consigo, e eu tenho o meu defeito também, eu não fiz uma campanha digital, eu fiz uma campanha analógica, no método tradicional, de contratar o cabo eleitoral, de entregar o santinho, a bandeirinha. Eu não estava falando com ninguém. Vocês estavam conversando com os outros candidatos, eu não estava conversando. Eu estou convicto de que houve uma mudança que vai ser, para mim, essa nova juventude. Quando eu encontrei um menino de 14 anos aqui, eu digo, puxa vida, né? Eu estava conversando com os meus amigos aqui nos grupos que estão lá no Rio Grande, agentes políticos, cada um tentando se encontrar. Esse é o novo Brasil, que de tudo que foi falado antes de nós aqui, senadores, eu poderia resumir dizendo o seguinte: o Brasil agora passa a ser da maioria. O Brasil era da minoria. Agora eu estou lá com um projeto, eu quero transformar em terrorismo as invasões, por exemplo. Mas por que o Brasil tem hoje um MST, por que tem um MTST? Lá em Novo Barreiro, na Encruzilhada Natalino, perto de onde eu moro, Palmeira das Missões, Santo Augusto, nasceu o MST. E por que eles cresceram? Porque nós, a maioria, ficamos calados, achando que existia uma minoria sem terra e que nós éramos maldosos com eles porque não nos davam a oportunidade. Deixamos crescer, viraram poder, com teses lindas, como lá no Rio Grande do Sul nós temos uma universidade pública estadual. Gente, custa 4 vezes mais do que uma bolsa de estudo numa universidade privada que tem 30% de ociosidade, e ninguém diz isso. Hoje a gente diz. Talvez esse é o grande mérito do Bolsonaro. A coragem, que antes era uma loucura dele, virou uma coisa tão simples para nós dizer que o povo cansou de pagar imposto, de ser comandado, de achar que estava massacrando alguém, e agora o Brasil diz o seguinte: não, nós somos a maioria, nós temos que dar emprego para todo mundo. Se você tem uma opção de gênero, nosso respeito. Se você tem uma outra opção ideológica, nosso respeito. Mas primeiro resolve o problema de todo mundo e depois nós vamos resolver o problema daqueles que não conseguimos resolver. Eu acho que esse é o pensamento que aflora na sociedade brasileira. E aqui se falou, Sóstenes, você e o Reis e eu estávamos lá. Acho que você até nem estava, não lembro bem. Mas o Reis e eu, com certeza. Nós éramos tão pressionados que quando eu virei deputado federal, eu cheguei lá e eu recebi um prefeito. E eu lembro, eu era oposição, eu nunca apoiei o PT, sempre combati.
Primeira coisa que o prefeito me disse, Paulo: deputado, eu preciso de uma audiência na FUNASA. Eu digo: mas eu sou oposição. Mas o meu partido já era do governo do PT. O antigo PDS, já PP, já estava no governo do PT. Hoje a gente entende como. Uma série de situações, Lava Jato, tudo isso. E eu não dei conta. Poxa, mas o Lula com 80%, os prefeitos querem a emenda, querem o recurso. E eu vou contar com o apoio dos novos deputados para nós acabar com as emendas parlamentares nesse país. Essa semana eu recebi mais ou menos uns 60 prefeitos e o Raiz do Sócio provavelmente também. E eu dizia a eles vinham com um ofício, tiravam uma fotinho do lado da bandeira, vai sair lá no jornal do meu interior. Nós não falamos de política. Essa política tradicional, ela não é mal intencionada, mas foi assim que o PT, financiando as campanhas, e com estrinha orçamentária, com carguinho no governo, com mais uma emendinha, ele foi calando a boca dos agentes políticos que perderam a interlocução com a sociedade. E eu disse aos prefeitos e aos vereadores que essa onda vai pegar eles lá. Quem tinha mandato assim como eu diminui 26 mil votos, só nós sabemos o que foi, porque fazer uma campanha analógica numa era digital, num novo pensamento, secretário Ramiro, da política nacional, nós vamos ter que nos reinventar. E eu quero agradecer a oportunidade, meus caras. Você, Bolsonaro, eu e Espiridião Amigo, junto com o Márcio Reinaldo, e eu não lembro bem quem, o nosso partido não estava no governo do PT, queria já indicar os governos, na Dilma já tinha até, e nós éramos excluídos da comissão do impeachment. Nós tivemos uma coragem, nós colocamos uma chapa e concorremos. Fomos para a comissão do impeachment. E aí essa moçada, vocês do MBL, nos deram força, porque a decisão do Partido Progressista, hoje o Progressistas à época, era a decisão que resolvia se teríamos ou não o impeachment. Quando o nosso partido tomou a posição, senador Girão, veio o PSD, veio o PR e veio tudo aquilo que vocês ajudaram a construir no Brasil. Mas nós temos uma grande responsabilidade. Não vamos só comemorar, não. 45% dos nossos irmãos brasileiros são deles. Nós não podemos agora achar que eu sou uma república, você é outra, a senadora Janaína fez 2 milhões de votos, ela tem só o pensamento dela, o Kim, ou cada um de nós. Não. Nós temos que resolver os problemas do Brasil. O ambiente é maravilhoso, eu não tenho dúvida. Eu não sei ainda como que o presidente vai fazer, porque ainda não dá para pisar nos partidos. Nós temos uma transição, e quem está lá na Câmara são os tradicionais. Alguns deles se reelegeram, como eu, mas outros que estão esperando conversar sobre o carguinho, sobre o ministério. Está cheio de gente alocada nos governos, gente que trabalha em hospitais ganhando 28 mil reais, que não sabe o que é um hospital. Gente que trabalha em órgãos públicos, mas são os cabos eleitorais. Eu me preocupo com essa transição. E eu tenho uma convicção. Há 3 semanas, o Kim, o Arthur, eu, outros, o Marcos Rogério esteve. Nós passamos um dia aqui em São Paulo no mercado financeiro. Eu tenho uma convicção, não aquela proposta original do Temer, que era um absurdo, mas a segunda ou outra que venha. O governo do Bolsonaro, que é o governo da direita, que é o governo do Brasil, ele tem uma grande tarefa, que é aprovar a reforma da Previdência. Feito isso, ele será, sem dúvida, com todos os erros políticos que ele possa cometer, o melhor governo do Brasil. E isso eu percebo uma outra grande mudança. Essa pauta da Previdência, se há 6 meses atrás eu defendesse isso, Sóstenes, eu não ia ser nem candidato. Eu ia apanhar, como apanhamos lá para acabar com os sindicatos lá, Paulo, com a contribuição. Essa pauta é da sociedade. E movimentos como o MBL é que tem a condição de fazer essas pautas estarem vivas. Porque a política nessa mudança, César, ela passou a ser uma política da convicção. E aqui estão brasileiros que são líderes, que estão construindo história, mas que têm muita tarefa para fazer. A minha presença aqui, para falar um pouco para vocês, de acabar com o fundo eleitoral, o fim das emendas, o fim desse modelo de reforma agrária absurdo que está aí. Essa semana me perguntaram se eu gostei do secretário nacional de reforma agrária, se não era incoerente ele ser um produtor rural e secretário. Não, se ele acabar com esse modelo, ele já valeu a pena do que está fazendo lá. Nós não podemos ter medo daquilo que está errado. Foi o que eu ouvi aqui.
E da minha parte eu queria aproveitar, primeiro para pedir o apoio dos meus deputados, o Heinz, o Sóstenes e de todos que estão nos assistindo, acompanhando. Ontem eu decidi junto com os guri aqui uma situação que lá atrás, quando a gente dizia, a Janaína falou, que estava errado, a Dilma tinha 80%, não dava nem para ser contra. Mas a partir de segunda-feira o requerimento está pronto, nós vamos fazer a CPI do Mais Médico para esclarecer tudo isso que está acontecendo lá na relação com Cuba. Que levou o nosso dinheiro, que levou para fazer o porto, que não paga as agroindústrias. Nós vamos mandar, sim, a valer tudo isso. E a minha presença aqui, ela vale para um sentido maior. Aqui tem muito brasileiro nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu quero a cada um de vocês que estão aqui ou assistindo, aproveitar para reafirmar meu compromisso com esse Brasil, que tem tanta capacidade, que tem tanta vontade de crescer, que a gente possa fazer a boa política e construir o Brasil que todos nós esperamos. Um abração, um prazer estar aqui com vocês. E agora...